Olá pessoal, tudo bem? Sou Elias de Paula, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Nessa oportunidade nós vamos estar abordando a lição Engajamento Solidário. Esse tema da revista Palavra e Vida e da edição especial da revista que é Esperança em Tempo de Quarentena. Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar e falar aos nossos corações. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na EBD, da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Pedimos, ó Pai, a direção do Teu Espírito Santo e que, de maneira particular, o Senhor possa falar com cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Então, engajamento em tempo de engajamento para a solidariedade, né? É o tema, então, vou repetir aqui, engajamento solidário. E aí, nesse tema, eu gostaria de estar aqui trazendo a todos quantos estão ouvindo e participando desta lição, de uma necessidade que houve a partir desse tempo, né, de pandemia, nesse tempo que nós estamos vivenciando no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E por conta de uma recomendação médica que venha assim trazer maior preservação, cuidado para a saúde, nós estamos aqui no isolamento social, embora nestes dias está havendo uma abertura, mas mesmo assim há uma preocupação, principalmente para aquelas pessoas de risco e de doenças, né, crônicas. E nós, não só essas pessoas, elas devem estar se expondo, mas nós que somos amigos, parentes, devemos também tomar cuidado para com elas, para que elas não venham sofrer, né, por esse vírus, por essa doença. Mas essa realidade, né, do Covid-19, ela nos leva para uma outra questão, porque o isolamento físico não pode nos levar para aquilo que seja o isolamento das necessidades do próximo, das necessidades do outro. Então é importante que a gente possa estar atento naquilo que as pessoas estão padecendo, não só a dor, né, da perda de um ente querido, mas uma dor de uma perda de emprego, de um trabalho ou de uma necessidade comum, né, por conta dessa situação. E aí, essa lição nos chama para um coração solidário, dessa mobilização solidária para as necessidades do outro. Então esse isolamento, ele não pode nos isolar das necessidades do outro. E isso também, nós não podemos não podemos estarmos presos a uma corrente ideológica, nós não podemos entrar nessa discussão, nessa polêmica. Nós precisamos encarar a realidade, sentir a dor do outro. E Jesus, lá em Filipenses 2:5, diz que nós devemos, assim diz o Senhor, devemos tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Essa questão social, essa mobilização social, essa mobilização solidária, ela não é exclusiva de uma ONG, ela não é exclusiva de uma Secretaria de Ação Social, mas isso é algo que faz parte da vida do cristão. O cristão, aquele que tem a fé em Cristo, de forma natural, ele é um instrumento também de ajuda solidária para o outro. Então nós não podemos separar isso. Nós não podemos dizer que o Evangelho é uma coisa e a ação social outra. Elas estão unidas, elas estão juntas. Então, quem é aquele que prega o Evangelho, de alguma maneira também leva o bem. E nós precisamos entender que esta também é a missão da igreja. A responsabilidade social não é só de uma empresa, mas a responsabilidade social é pessoal.
e é também uma responsabilidade social eclesiástica. E Jesus, né, ele sempre teve essa disposição, mesmo sendo Deus, ele teve sempre essa disposição de abençoar o outro, de ajudar o outro. Vamos lembrar aí da multiplicação dos peixes, dos peixinhos, Jesus sempre olhando para a necessidade holística, ou seja, o que eu estou falando de holístico aqui não tem nada a ver com religião, com espiritualidade, mas com a necessidade completa do indivíduo e da pessoa. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. Isso vai além dos hábitos de higiene. Percebemos o quanto nossas vidas foram afetadas, por conta desse isolamento. Mas também, nós falamos aqui, e volto a repetir, há uma necessidade também, diante dessa situação, de pessoas que estão padecendo necessidade, pelo qual nós devemos nos mobilizarmos a alcançar essas vidas e as pessoas. Aqui eu quero também colocar que esse amor, ele precisa ser capaz de superar as nossas divergências ideológicas e nos preocuparmos apenas com a preservação de quem devemos amar. Não seria melhor errar por cuidar demais do que errar por expor demais? Então nós não podemos, de alguma maneira, ficarmos na ideologia, na discussão, na teoria. Mas o Evangelho é prática, o Evangelho é aquele que abraça, é aquele que chora junto, é aquele que vê a dor do outro. Quando eu dou aula, de empreendedorismo e tem lá a temática da elaboração de um negócio, uma pergunta que eu faço para provocar os empreendedores é: qual o problema que ele está resolvendo dentro daquela solução, diante daquela ideia? Até antes de pensar na ideia e na solução, é necessário pensar no problema. E nós precisamos também ter esse olhar, sentir a dor do outro. Nós precisamos ver naquilo que as pessoas estão diante, tão pertinho de nós, que nós não conseguimos enxergar. E essa lição nos desperta a que isso não pode ser exclusividade de uma área do governo ou de uma área de organizações da sociedade civil. Nós, como igreja, temos essa prática. Tiago lá mesmo diz, nos chama para as obras, para a realização das obras. E eu quero colocar aqui algo que aquele que, sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4:17. Eu lembro uma vez que, pastoreando uma igreja, havia um membro lá que era padeiro. Ele trazia pães para casa, naquilo que havia lá da sobra, que não foi vendido, ele trazia para casa para distribuir para as pessoas carentes lá ao redor da sua casa, da sua comunidade. Mas certa vez lá, o visitando, uma pessoa da família, não ele, não o padeiro, ele não estava, e crianças lá foram lá pedir um pão. E um familiar dizia que não tem pão, e o pão lá, não tem pão. E assim eu não entendi o porquê. Não, essas pessoas são muito chatas, essas crianças são muito chatas todo dia, gente. Um pão. Isso incomodou aquele familiar daquele padeiro. Eu acredito que se ele ali estivesse, ele daria o pão, porque ele levou o pão para casa, ou os pães para casa, com esse propósito. E às vezes nós temos algo que nós não queremos partilhar, nós não queremos dividir. E lá em Atos capítulo 2, a própria lição nos fala da igreja primitiva, em que ali eles estavam todos em comum e partilhando o mesmo pão. A necessidade do outro era a sua própria necessidade. Então nós precisamos entender que há pessoas sofrendo nesse tempo de pandemia. Nesse tempo de pavor, de aflição, de angústia. Há muitas pessoas chorando por uma necessidade. E às vezes nós queremos e achamos nós achamos que nós precisamos ter muito para poder abençoar o outro. Ou precisamos ter sobrando demais. Mas a palavra aqui da lição nos leva também
aquela viúva, o episódio da viúva pobre. Diz assim, Jesus, está lá em Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles que deram do que lhe sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo que tinha para o seu sustento. Olha que, eu falei no início, não daquilo, do pouco que nós temos, ou daquilo que nós podemos partilhar, mas essa viúva deu tudo que tinha. E nós precisamos também seguir o exemplo dessa viúva, estar pronto a ser solícitos, a poder ser um instrumento de bênção na vida de tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento de pandemia. Como falei, né, às vezes nós não queremos ser incomodados, mas que bom é ser incomodados em dar um pão, que bom é sermos incomodados em darmos uma roupa, que bom é sermos incomodados a darmos o alimento. E eu não quero ficar aqui nessa questão genérica, eu quero até, de fato, lembrar de fatos, de coisas simples que nós podemos fazer. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, quantos são os alunos que não estão frequentando escolas, embora algumas escolas oferecem um serviço de atendimento, né, via internet, mas quantas são as crianças que precisam de um reforço escolar? Quantos são os idosos que não estão saindo, né, ou pessoas de doenças crônicas não estão saindo de casa, que nós podemos ali ajudar, levar um pouco, né, e fazer a compra para ele, ou fazer essa intermediação de serviços externos? Quantas são as pessoas que nós podemos ajudar com uma cesta de alimentação? Talvez você não tenha um dinheiro para uma cesta, mas você pode ter uma parte desse dinheiro e pode empregar para uma igreja, uma instituição que faz distribuição de cestas de alimentos. Quem sabe você pode também, né, contribuir com kit de higiene, um álcool, gel. Olha, tanta coisa que nós podemos fazer. Doar do nosso tempo, doar do nosso bem, doar da nossa vida. Então é interessante que, diante daquilo que seja a ação desta viúva, que não é o quantitativo que faz a diferença, mas esse engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre a efetividade, sim aquilo que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível, que se faça todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito ou certo, sobre o certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer coisa que esteja ao alcance. Então faça essa provocação a você, o que está ao teu alcance, que você possa realizar e fazer, que você não precisa de muito para levar algo de valor para tantas pessoas. E o Senhor Jesus, lá em Filipenses 2, 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Nós precisamos ver nesse ato extraordinário do amor, que é um ato de servir, é um ato de se colocar no lugar do outro, é um ato de não também fazer o bem e colocar isso como holofote. Nós precisamos de alguma maneira levar para alguém aquilo que seja a necessidade dele. Então, nesse momento de isolamento social, nesse momento, né, de pandemia, né, nós não venhamos nos isolar da necessidade daquelas pessoas que estão sofrendo. Diz lá em Atos 20, 35, em tudo que eu fiz, Atos 20, 35, em tudo que eu fiz mostrei a vocês, e mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, os necessitados, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Não tem coisa melhor que você ver um sorriso de uma criança, um obrigado, um agradecimento de alguém
que você pôde ajudar. Mas isso não é necessário, isso não é motivo para você colocar isso com holofote, né? Aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E é interessante que muita gente quer holofote ou quer um reconhecimento. Não, nós estaremos fazendo para Deus. Nós não podemos deixar que o vírus do pecado, da omissão, nos contamine. Nós precisamos entender o quanto, né, as pessoas estão diante dessa questão. Nós estamos diante, né, dessa questão que leva à morte, dessa doença que leva à morte. Diz aqui a lição, o salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Lá no Salmo 89 e 48, que diz assim: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Mas também, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, nós lemos: onde está a morte, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós possamos entender que as pessoas estão vivenciando, né, esse momento de morte. É algo que nós estamos é uma realidade, mas nós precisamos, como instrumento da parte de Deus, levar vida e vida em abundância. O ladrão veio senão a roubar, matar e destruir. Lá no Evangelho de João nós lemos, mas Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E aí, na temática, né, dessa revista Palavra e Vida, nessa edição especial, que fala sobre de levar esperança nesse tempo de quarentena, exatamente isso. Nós queremos que nós sejamos de fato confrontados, né, a levar esperança. E levar esperança, elevar vida. E é interessante que Deus, ele vê isso como esse ato de justiça, esse ato social, esse ato solidário, né, esse engajamento solidário, como justiça também, naquilo que seja a ação de Deus para atender às nossas necessidades. Lembro de Jó. Nós conhecemos a história de Jó, e uma coisa me chamou a atenção, né? E Jó, por mais que fosse rico, ele também se colocava em ajudar, ele tinha todo um olhar social, né, das viúvas, no atendimento das viúvas, dos pobres, necessitados da sua época. E é interessante que Deus usa as pessoas que ele ajudou para que ele pudesse então ser restituído naquilo dos seus bens que havia se perdido. Eu quero dizer que isso é um ato de justiça da parte de Deus. Talvez não seja aquela pessoa que você ajudou, possa te ajudar lá na frente, mas Deus vê isso como um ato de justiça, que ele pode levantar pessoas, porque você também, da mesma forma que você se incomodou em abençoar alguém, Deus pode também abençoar você através de outro alguém. Então, amados irmãos, essa lição é interessante, porque por mais que nós estejamos pressionados, por mais que nós estejamos angustiados, né, orando para que possa ter logo uma vacina, mas nós não podemos ficar omissos, nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar nessa zona de conforto. Nós precisamos, da mesma forma como esse vírus, ele traz essa proliferação, né, dessa doença, né, e do medo, nós precisamos também, de uma maneira diferente, proliferar o bem, proliferar também a ajuda às pessoas que estão necessitadas. Então, o que eu e você, e como igreja, nós estamos assim sendo mobilizados em abençoar vidas, em abençoar pessoas. A ação solidária é um auto-sacrifício. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos. Então, voltando ao episódio da viúva, né, em que ela deu tudo, nós devemos pensar que o pouco, ela deu tudo, mas o pouco que nós temos pode ajudar também muito. E às vezes nós queremos julgar se aquela pessoa merece ou não merece. Nós não podemos ter esse olhar. Nós não podemos fazer juízo das pessoas que possam estar necessitadas. Mas nós precisamos levantar e entender que esse é um culto
é a ação que glorifica e exalta ao Senhor. Diz aqui a revista: se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importa o valor ofertado, desde que ele manifestasse um autêntico ato de culto. As ações de preservação da pandemia não precisam ser necessariamente eficientes. Precisamos apenas que elas demonstrem que estamos realmente comprometidos com o bem-estar do outro. Mesmo que nossas ações possam parecer inócuas, não é a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem o meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Amados irmãos, sejamos mobilizados em fazer o bem. Lá falamos também no início, né, daquilo que está lá em Atos, da igreja que se mobilizava em favor de um e do outro. Está lá em Atos, capítulo de número 2, versos 44 a 46. Vou ler e eu vou me referindo ao texto, estarei lendo o verso. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou oração coletiva. A igreja solidária dava os seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. E aí, para concluir, para pensarmos, diz aqui a revista: o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias, nem nas ideologias, está no coração. A luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não apareça ser suficiente, porque a quantidade não garante a qualidade. A igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e em favor dos que ainda padecem sem salvação. Nós possamos olhar ao nosso redor. Eu sei que nós não devemos desfazer, né, daquilo que você sente, que você precisa. Eu quero dizer o seguinte, que Deus está olhando, porque Deus supre as nossas necessidades. Mas é tão importante quando eu paro de olhar para as minhas necessidades e possa me colocar como instrumento de Deus para abençoar esse instrumento de modo a suprir a necessidade do outro. Que Deus de fato nos mobilize, que haja engajamento de fato solidário da nossa parte e da nossa igreja, que nós possamos fazer mais, e o pouco que ora venhamos fazer vai ser muito para o outro que recebe. Façamos o bem, que nós possamos de fato não deixar que o vírus da acomodação ou da incomodação, o vírus do egoísmo, o vírus da omissão possa paralisar a nossa fé. A nossa fé é uma fé que leva também o amor, que leva também o pão, que leva também a ajuda. Que Deus possa estar, de fato, abençoando você. Eu quero orar por você, caso você esteja passando por alguma dificuldade, para que Deus possa, de fato, também suprir suas necessidades. Mas que entenda que o pouco que você possa achar que tenha também é importante para que sirva ao outro. Que Deus assim possa te abençoar como um instrumento mobilizador solidário. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa lição. Ó Pai, que nós sejamos tocados, incomodados pela necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós não venhamos, ó Pai, olhar o quanto temos, mas o quanto isso possa ser importante para quem recebe. Senhor, que nós não venhamos também dar o estragado, aquilo que não nos serve, aquilo que não presta, aquilo que, ora, precisamos jogar fora e queremos dar ao outro. Não, como aquela viúva, nós possamos dar o melhor para quem está, ó Pai, diante de nós, sofrendo nesta hora. Mobiliza, Senhor, mobiliza-nos,
Mobiliza a igreja para o engajamento solidário. Que o teu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado através da nossa ação. Assim oramos também, pedindo por aqueles que estejam passando por alguma necessidade nesta hora. A tua intervenção, a tua provisão, o teu cuidado, ó Deus de amor, tem misericórdia. Socorre essa pessoa que precisa, ó Pai, da tua ajuda. E que, ó Deus, que o Senhor venha nos usar como instrumento para abençoar esta pessoa. Assim oramos, assim agradecidos somos, ó Pai, por sermos úteis na tua obra. E que nós possamos fazer um pouco. E creio, ó Pai, esse pouco. Ó Pai, como aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos que Jesus multiplicou, há de alimentar uma grande multidão. Obrigado, Senhor. Assim oro e assim agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom, fica aí essa lição. Fique agora aí para o culto, que hora vai estar sendo iniciado, o culto da nossa igreja. E nos vemos então na próxima lição. Um grande abraço, até lá.